Fala pessoal, Daniel Machado aqui para falar desse assunto. De Malaquias para trás, é tudo sombra? Será que você já começou a compartilhar com alguém e citou algum personagem do Antigo Testamento? Ou então falou de alguma antiga aliança e falaram para você, não, mas nós estamos na graça? Ou então, não, mas isso aí é tudo sombra, alegoria. Será que você ouviu alguma coisa parecida, né? Vamos ver o que é que a palavra fala acerca disso, né? Então, o primeiro ponto é o seguinte: alianças, né? Nossa Bíblia é dividida em Novo Testamento e Antigo Testamento. Isso pode levar você a entender ou pensar que o Antigo Testamento, a antiga aliança, é uma só, né? E, na verdade, contém muitas alianças, né? Uma condicional e muitas delas incondicionais. As alianças incondicionais eram garantidas pelo próprio Deus, né? Foi dessa forma com Noé, com Abraão, Isaac, Jacó e com Davi. O próprio Deus ele fala que é mais fácil o sol não nascer do que essas alianças não se cumprirem. Ele é garantidor do cumprimento delas. Já a aliança de Deus com o povo de Israel no Sinai, ela dependia da condição de escolha de bênção em detrimento da maldição. E isso foi bem lembrado na entrada de Canaã, né? Então, dividindo as alianças dessa forma, a gente consegue perceber melhor qual delas virou sombra. Então, o livro de Hebreus, de 8 a 12 aí, fala de uma aliança superior e ele fala do que exatamente está envelhecendo perto de acabar, né? Toda a parte da lei do holocausto, toda a parte ritualística do templo, oferecer muitas vezes, ele fala disso tudo como uma alegoria. E sim, existe uma aliança superior, sim, existe uma mudança de Malaquias para Mateus, né? Que é Cristo que se faz o próprio sacrifício, o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. E a superioridade está no fato também de que somos transformados, né, à sua imagem. Então, a lei não transformava o homem, e essa é a superioridade da nova aliança. Mas as demais alianças incondicionais continuam válidas, ainda bem para nós. Então, de uma forma resumida, a gente pode perceber esse desenho aqui que o que na verdade virou sombra foi o sacrifício, o holocausto, que é uma sombra da cruz, do sacrifício de Cristo. O fundamento, né? Então, eu vejo também gente considerando apenas a doutrina apostólica como único fundamento e alguns até falam como única fonte de informação, né? E, de fato, os apóstolos não negam a importância dos ensinamentos dele, contudo, eles não desassociam do fundamento profético, né? Então, Pedro fala isso e Paulo fala isso também, né? O fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Paulo fala dos santos profetas, bem como do mandamento do nosso Senhor ensinado pelos apóstolos. Então, Jesus é revelado através dessa soma de cooperação entre os profetas e os apóstolos. E isso é interessante porque se observa também na Nova Jerusalém, que contém elementos da nome das 12 tribos de Israel e também contém nome dos 12 apóstolos. Então, todos eles somando para o mesmo edifício, para a mesma edificação. Jesus fala que no rolo do livro, né, está escrito a respeito dele, né, e ele fala para que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito dele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, tudo isso aponta para Jesus. E eu queria trazer aqui agora o trabalho de Chris Harrison, certo? Ele fez uma conexão aí entre os capítulos da Bíblia, né? Cada linha dessa conecta capítulos que se referenciam, né? A gente vê as barrinhas brancas no início aí, os capítulos de Gênesis, né? No meio a gente vê o livro de Salmos, essa barrinha maior é o Salmo 119, porque as barrinhas têm o tamanho dos versículos, da quantidade de versículo, né? Avançando um pouquinho mais, a gente vê o primeiro livro de Mateus, mais branquinho aí, os Evangelhos, e o Apocalipse. Então, percebam a arte de conexão e de inspiração divina da Escritura se validando a si mesmo e confirmando tudo isso, né? Agora, imagina que você vai pegar só essa parte, os Evangelhos até Apocalipse, né? Então, se por um lado a gente sente lástima porque os judeus não continuaram a Bíblia deles, né? Faltando a parte mais recente da história da obra de Cristo, né? Imagina que a gente possa estar cometendo um erro diferente, né? A gente não ter o fundamento
que valida quem é Jesus, o Rei dos Judeus, né? A plaquinha que estava na cruz lá, né? Se você não tiver o contexto histórico, profético, da expectativa, né? Do anseio e de tudo que estava apontado para ele, você também vai ter pouco entendimento. Então, você vê que até o livro de Apocalipse, para ser entendido sem os profetas, né? Como que faz para conectar tudo isso? Então, se você só usa o Novo Testamento, veja quanto de coisas, de conexões que você está perdendo. Voltando aqui para a nossa apresentação, né, vamos falar um pouco acerca da doutrina apostólica. Né? Sim, ela é muito importante. A gente vê em Atos 2,42 como viviam a igreja, como vivia a igreja primitiva, né? E basicamente os elementos que são citados ali têm um elemento especial, mas os demais não são exclusivos da obra de Cristo. Então, estar de casa em casa, né? Tomar refeições juntas, contar com a simpatia do povo, orações, crescer em número, não são exclusivos da obra de Cristo, mas tinha uma fonte que fazia com que tudo isso acontecesse, que era a doutrina apostólica. Né? E o próprio livro de Atos revela qual a doutrina apostólica. Se você for pegar a pregação de Pedro, a pregação de Estevão e as várias pregações de Paulo, você vai perceber esse padrão que eu coloquei aqui. Né? Eles anunciam que Jesus é o rei prometido de Israel, que ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou. Por isso, devemos nos arrepender, isso demanda de nós arrependimento, pois haverá um juízo. Então percebam que, apesar de se chamar doutrina apostólica, ela está totalmente conectada com o que os profetas falaram, né? Não está desassociada. Né? E aí, a superioridade apostólica basicamente é de dizer que, vejam, tudo isso que a gente ouviu falar, a gente encontrou o cara. A gente encontrou nosso rei ungido prometido, né? E eles eram testemunhas oculares disso. Né? Então, evocar a doutrina apostólica como se fosse algo diferente dos primeiros livros da Bíblia, né? Isso é algo extremamente equivocado. Outro ponto muito interessante que o próprio Jesus fala de cumprir-se tudo que nos Salmos estava escrito a respeito dele, né? É que eu trouxe alguns versículos, só alguns, né? Que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Então, o primeiro é a terra sendo estremecida e o céu se abrindo para a descida do rei, né? Os povos e os reinos se ajuntando para servirem o Senhor, o rei subindo ao trono, sendo aclamado por todas as nações, a exaltação do primogênito acima de toda autoridade terrena, né? E o domínio de mar a mar. Não tem como dizer que isso é sombra, né? Pelo contrário, é uma expectativa, um anseio e coisas que a gente anuncia e proclama que hão de vir. Né? O pacote dos profetas, digamos assim, né? É um desafio muito grande resumir tudo isso, mas basicamente todos eles falam de um único tema, que é a restauração de Israel e a vinda do seu rei. Né? Então, a gente vê também o vale, eu trouxe algumas profecias aqui mais específicas, né? O vale de ossos secos, que fala de ressurreição dos mortos, do ajuntamento, da congregação dos santos, né? Da restauração do governo a partir de Israel. Né? A gente vê a pedra do sonho de Nabucodonosor, que derruba todas as estruturas de governo. Essa pedra vira uma montanha, essa montanha toma toda a terra. A gente vê também a belíssima profecia do rio de Ezequiel, né? Flui do trono, que depois vai para todas as nações. Né? Então, tudo isso, né, são coisas que hão de vir. Né? Nada disso ainda é substancial, ainda isso aponta para algo futuro e de forma nenhuma isso é sombra. Né? Então, como explicar o próprio Apocalipse sem o fundamento profético? Né? O último ponto aqui, ainda por espelho. Né? Por que eu trouxe isso? O próprio apóstolo Paulo, né, é um dos principais apóstolos, principalmente no quesito de organização doutrinária, né, que subiu ao terceiro céu, que trouxe revelações significativas acerca da igreja e acerca do propósito eterno de Deus. Ele considerava certo nível de sombra naquilo que ele tinha recebido. Né? Quando ele fala ainda por espelho, se tratavam de metais polidos que refletiam a imagem distorcida ou às vezes borrada do seu reflexo. Né? Então, não se manifestou o que havemos de ser. Né? O próprio livro de Apocalipse fala de um livro sendo aberto, né? De um rolo sendo desenrolado ao longo da história. Então, talvez seja muito presunçoso considerar que estamos à plena luz,
se o próprio apóstolo Paulo, perto de morrer, ele ainda se preocupava em trazer seus escritos para entender mais acerca das coisas que ele tinha ouvido e visto, né? Então, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Olha que interessante. O grande segredo, né, de tirar tesouros de coisas novas e coisas velhas é ser versado no reino dos céus. Então, buscar o reino em primeiro lugar não é só uma questão de atitude pessoal, ela é também uma chave hermenêutica, onde, se eu sou versado no reino dos céus, eu sei tirar tesouro, tanto de coisas novas como de coisas velhas, né? Tanto dos livros mais antigos quanto dos livros mais novos. Verdade é que os livros mais antigos contêm coisas difíceis de lidar, né? Principalmente quanto à soberania divina, né? Mas é difícil e você não quer nem ouvir, né? Você é negligente em ouvir. Então, não é digno, não é justo que eu diminua a grandiosidade da obra de Cristo, das Escrituras, ao nível intelectual do que podemos entender, né? Então, isso não é justo para com a palavra. Tudo isso é grandioso demais para a gente simplificar e diminuir a esse ponto, né? Então, fica aqui meu estímulo para você estudar a palavra de capa a capa. Espero que isso tenha ajudado a estimular você a ler as Escrituras como um todo, né? E que Deus abençoe vocês e é isso aí. Valeu, fui.